Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, para Novo Hamburgo e região, canal 6 em São Leopoldo. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. Aqui o seu amigo Juliano Souto, na apresentação desse programa. O programa Em Direita Brasil é um programa de opinião, um programa conservador, de direita, que vai trazer os principais fatos políticos que marcaram o Brasil, o Rio Grande do Sul e a sua cidade, sempre trazendo personalidades e lideranças que fazem a boa política. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós hoje estamos recebendo o presidente do ProArmas Rio Grande do Sul, Wagner Galardão. Seja muito bem-vindo, Galardão. Obrigado, meu amigo. Uma alegria te receber aqui no nosso programa de TV agora. Ele é sempre meu companheiro no programa de rádio, né, que nós fazemos sempre de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, na Rádio Felicidade 90.3 FM. E hoje está aqui participando do programa de TV. Boa, boa. Como é que tá, Wagner Galardão? É um prazer poder estar aí junto com o amigo Juliano, com os amigos que estão nos assistindo aí, poder contribuir com esse trabalho aí que o Juliano está fazendo aí, um trabalho maravilhoso junto com o pessoal aqui da TV. Galardão, o nosso programa aqui, ele é bem informal, é como se a gente estivesse conversando lá. É um bate-papo, né? É um bate-papo de amigos, né? Bora, vamos lá. Lá na rádio a gente faz ali algumas bobagens, umas brincadeiras, né? Dá para fazer ali uma entonação de voz diferente e tal. Aqui não, aqui a gente bater um papo. Mas na real, até na rádio também, a gente tem essa pegada mais de descontraída, para poder trazer informação, conversar, né? A gente pega as pautas do dia, mas acho que isso que é legal, o amigo ouvinte gosta dessa irreverência, da naturalidade do dia a dia, porque é aquilo que ele vive, né? É aquilo que ele vive no seu cotidiano. Galardão, antes da gente começar a falar sobre o tema que a gente adora falar, que é política, conta um pouquinho da tua história para nós. Quem é o Wagner Galardão? De onde é que veio? De onde é que nasceu? Quem é a família? Qual é a formação? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Cara, o Wagner Galardão, ele é um cara simples, né, um homem simples, que nasceu na Restinga, lá na Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Minha vida inteira praticamente eu vivi lá. Me formei, tanto meu primeiro e meu segundo grau no bairro, então sou cria da Restinga, como o pessoal fala. Então eu conheci bem aí os problemas que é viver numa periferia a 25 quilômetros, né, da capital, que é distante, e aquela questão toda de transporte e tal, mas estudei lá e busquei formação fora. Minha formação é na área de tecnologia, na área de sistemas de informação e, enfim, o cara que trabalhou e lutou a vida inteira para poder chegar. Meus pais são vivos, né? Meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, meu pai é um funcionário do DEMAI, trabalhou a vida inteira, se aposentou-se recentemente. Então, assim, é um cara simples, que sempre estudou, sempre batalhou, sempre teve à frente aí, querendo mais conhecimento e sempre buscando informação em todo o campo. Até mais aí, recentemente, a gente adentrou o mundo da política, um mundo novo, onde todo mundo falava, vai lá, tu vai gostar, é uma parte bacana, tu tem jeito, e a gente buscou se informar, buscou trabalhar, e aqui estamos também trabalhando hoje na questão política do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Sul. Então, assim, o Wagner, ele é um cara simples, assim como o amigo que está me assistindo, mas que resolveu botar o nome à disposição e viemos a pleito na última eleição a deputado estadual. Fez uma baita de uma votação, hein? Fizemos aí praticamente quase 17 mil votos, foi algo extraordinário. Para quem nunca tinha passado por um processo de uma eleição, de colocar o nome à disposição, e eu digo para vocês, é muito difícil, o Juliano sabe o que eu estou falando, pedir voto para a gente, cara. Tu convencer o amigo a votar. É fácil pedir voto para os outros, mas para ti, e perguntas simples as pessoas faziam, mas se eu votar em ti, Galardão, o que tu vai fazer? E aí, às vezes, tu ficava sem resposta, tu tinha dúvidas também no processo, mas enfim, foi uma grande experiência. Mas não é que nem a Tiririca, né? Não, com certeza Tiririca, eu não sei o que faz lá, mas vamos descobrir. Não, mas ele está lá há tanto tempo e ainda não disse para que veio, né? Mas enfim, é isso, Juliano. Mas uma coisa ele falou que foi certeiro, né? Pior que tá, não fica. Pois então, também acredito. Pior do que está hoje também, eu acredito que não fica também. Galardão, eu sei que tu é um cara
apaixonado por uma coisa que eu gosto muito. Eu até acredito que tu gosta mais do que eu, né? Que é o tiro esportivo. Tu tem porte de arma, tu é um atirador exímio, né? Eu já vi tu atirando, atira muito, né? Obrigado. Acredito, eu não sei se tu chegou a ser instrutor. Sim, eu tenho formação de tiro esportivo, formação de instrutor tanto do desporto quanto da questão de instrutor de armamento e tiro, né? Então, assim, eu já tenho uma formação tanto na área de instrução, a gente ministrou bastante curso de treinamento na época de tiro esportivo também e treinamento com manuseio de arma de fogo. Então a gente tem uma experiência aí, uma larga Aí de onde é que vem experiência. essa paixão? Como é que Cara, foi o primeiro contato? Na verdade é assim, o que acontece? Meu pai, minha família sempre teve acesso às armas. Meu pai sempre teve armas. Nunca deixou a gente mexer muito, né? Sempre foi aquele muito... Ó, Te lembra qual foi a primeira arma que tu atirou? Cara, atirei com 38. Ah, quem não, 38. né? Revólver 38. Não tem como, Porque né? é o 38 que todo mundo tinha, cara. É impressionante, porque todo mundo tinha o 38. E é por isso que eu digo, nós sempre tivemos a cultura das armas no nosso estado. E isso se perdeu ao longo do tempo. Se criou uma narrativa em cima das armas, e aí as pessoas foram deixando. E o gaúcho, ele sempre usou o armamento para sua defesa, defesa da sua família. Eu sempre conto uma passada assim que é muito notável para quem é mais velho, quem é mais antigo, da década de 80, 90, e aí tu deve lembrar também, não te chamando de velho, meu amigo, mas lembra quando a gente ia para praia? Tu é 81 também? 82. Lembra quando a gente ia para praia, que a família ia para praia, a gente deixava um vizinho cuidando da casa, Juliano? Nós não deixávamos uma luz ligada, Sim. uma televisão ligada, pedia ao Verdade. vizinho, vai lá, liga uma televisão. Por que isso, cara? Porque todo mundo tinha arma em casa. Então, se tinha uma luz ligada, uma televisão ligada, ó, aquela casa tem movimento. Mesmo que fosse um muro baixinho, o bandido ele não se atrevia a adentrar aquela casa, porque podia ser respondido com a defesa do cidadão que ali estava naquela residência. Então, assim, era natural, era muito natural. E aí, depois disso aí, a gente teve, na época, lá em 2003, a gente fez um trabalho muito grande, e aí eu meio sem saber, porque era um cara jovem, na época, aí, meus 20 anos, né, fizemos aquele trabalho do Estatuto do Desarmamento, para tentar levar informação para as pessoas não entregarem as suas armas, entenderem que o recadastramento, mas as pessoas tinham medo. Chegou a servir o exército? Não, eu não servi. Quando eu estava pronto para servir, Juliano, eu tive um convite para trabalhar em Brasília. Na época eu trabalhava numa empresa chamada Nova Data e essa empresa atendia os Correios do Brasil. E aí tinha um projeto que é o Banco Postal, que era uma ideia de fazer toda a agência de correio, e até se perpetuou depois, a agência de correio ser uma agência bancária. Começou na época com o Bradesco e depois trocou, eu sei que houve uma troca. Tu te lembra qual foi teu primeiro porte? Com que idade que tu tinha? Próximo um pouco depois dos 28 anos, mais ou menos. Mas já manuseava já a arma? Já manuseava. Já ia pro clube? Já tinha ia... feito cursos? Cara, eu moro próximo de um clube muito antigo. Eu moro próximo do Clube Tiro 4, lá em Porto Alegre, e fica praticamente 5 minutos da minha casa. Então a gente sempre teve um acesso. A gente não ia muito, né? Porque era pouco falado, era meio marginalizado. Sim. Quando dava, a gente ia lá visitar o Magaldi, lá em Porto Alegre, um clássico, entendeu? Fui. Lá um abraço pro meu E o tiro urbano? tempo, sim. Tiro urbano eu fui 2 vezes com amigos também, lá no tiro urbano. Eu fui sócio do tiro urbano. Lá no tiro urbano, já na descidinha da Cristiano Fischer? Cristiano Fischer ali. Então já no fomos Clube ali. Farrapos, é dentro do Exato, Clube Farrapos, dentro do Clube Farrapos. Você entra ali e vai para a esquerda. Depois a Handgun também, a gente volta e meia. Tanto que um dos meus testes foi no Clube Handgun. E enfim, cara, a paixão mesmo, assim, o estalo todo das armas, assim, gostar de arma é uma coisa, né? Mas tu ter a compreensão da necessidade da arma, realmente, o estalo veio quando meu filho nasceu. Então, assim, o estalo, aquela questão toda foi quando meu filho nasceu. É aquela questão toda assim, ó, porra, agora eu tenho uma vida que depende de mim. Então, a proteção da vida, a proteção do filho, da família, ali gritou mais forte. Ali realmente foi algo que, cara, e não tem como, né? Para o pai, gera um impacto muito grande, né? Me diz uma coisa, Galardão, e teve algum momento, assim, que tu usou a arma, que tu entrou em combate, ou que teve próximo? Cara, o que acontece? O cara quando usa uma arma de fogo, tu tá sempre exposto. Tu tá sempre exposto. A tua escolha de reação, ela depende muito de N fatores. Então as pessoas, elas fantasiam muito, Juliano, assim, eu vou botar uma arma na cintura e eu vou combater o crime. E eu sempre tive comigo uma coisa muito clara. Combater o crime é uma questão de segurança pública, fica para as nossas forças policiais.
Eu sempre vou utilizar a arma para repelir uma injusta agressão a mim, a minha vida e a da minha família. E daqueles que estão comigo naquele momento. Então, assim, alguns momentos já aconteceu sim, entendeu? Mas não houve necessidade aí de disparo de arma de fogo. Tá certo. Sabe que uma vez eu fui falar com um instrutor, logo lá no meu início, lá que eu tinha meus 20 anos, 21 anos, e ele falou um negócio, né? Que a gente tinha uma cultura assim, ó, quando tu puxar a arma é para atirar. Quando tu puxar a arma já tem que, né? A gente tinha muito isso. A gente escutou muito disso. E eu tenho um ponto que sou contrário disso, tá? Eu tenho um ponto que eu sou contrário. Porque assim, você puxar a arma e você ter que necessariamente atirar, não quer dizer. Eu sei que isso é um ditado popular, assim, se puxou tem que atirar. Não. Na verdade, a função da arma ela tem muito em repelir a injusta agressão. Se você, no fazer a menção dessa arma, você propriamente engajou ela para puxar, e aquela ameaça que estava vindo ao seu caminho, ela saiu, ela foi embora, se persuadiu, porque esse é o poder do uso da arma de fogo, é o poder de persuasão, tu pôde fazer menção a um saque e essa pessoa foi embora, ela desistiu de cometer uma injusta agressão, por que que eu vou escalonar essa resposta para haver um disparo, um tiro e, de repente, um efeito colateral? Por quê? Porque dependendo da distância ou do que aconteça, se eu erro o tiro e eu acerto lá, como a gente brinca, a velhinha grávida de gêmeos, como é que fica? Então, assim, eu falo, se for uma necessidade de dar o tiro, avalia. E aí cabe ao operador que está ali. Se ele acha que dar o tiro é a melhor escolha, aí cabe a cada um. Eu avalio muito bem. Não quer dizer que eu não vá dar o tiro. Eu tenho certeza que se for para salvar a minha vida ou salvar a vida da minha família ou de alguém que eu amo, que esteja junto comigo, com certeza nenhuma. Não pensaria duas vezes. Então, eu me lembro que o instrutor lá, então, há 20 anos atrás, ele já dizia, às vezes mostrar a arma já resolve toda a situação. Né? Tu informar a pessoa que tu está portando uma arma já salva toda uma situação. Até porque nós que temos o porte de arma, que a gente convive com isso, a gente sabe que mesmo que seja uma legítima defesa, a gente vai responder um processo administrativo, vai ter um processo criminal, um inquérito policial, que a gente não vai escapar, mesmo que tenha sido em legítima defesa, mesmo que tenha sido totalmente dentro do que a legislação prevê, a gente vai ter uma incomodação. A gente tem que entender que é o seguinte, tu não mostra a arma de fogo, né? Nós que usamos a arma de fogo diuturnamente, a gente usa ela da forma mais velada possível, mais escondida. Perfeito. Então, a ideia nunca é mostrar. Por quê? Porque ele é um efeito surpresa, né? Nem o criminoso tem que saber que tu tem e não é interessante também que ela fique aparente. Então, o mais discreto, o mais dissimulado é sempre mais adequado. Agora, na questão, por exemplo, da pronta resposta, como tu colocou, sem dúvida, porque o problema passa pela incomodação da questão da legislação, né? A Lei 10.826, que regula as armas no Brasil, o chamado Estatuto do Desarmamento, ele tem lá os seus crimes elencados em letra de lei, e aí salva uma inovação que houve lá em 97, com o advento lá do Fernando Henrique, lá e colocou a criação do Sinarme, lá ele trouxe os crimes em lei, porque na época, Juliano, tu portar uma arma de fogo não era um crime. Ele era uma conduta, era uma contravenção penal. Então, tipo assim, não tinha um crime de porte ilegal. E em 97 houve a criminalização. E em 2003, com o advento da 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, como uns chamam, de forma muito errada, por sinal, ela veio a tornar ainda maior essas penas, esses crimes lá. Colocou bastante verbos lá. Então, não basta só o camarada ter que ter o direito à posse, ele tem que ter uma autorização de porte. E se tu dá um disparo em via pública, mesmo que seja para se defender, também é crime. E o que acontece? O crime, mesmo que você vá lá e atire no criminoso, repeliu a injusta agressão, Juliano, mas esse criminoso veio a óbito. Nós temos um homicídio. Haverá um excludente de ilicitude pela ação de legítima defesa. Se não me engano, artigo 24 e 25 do Código Penal, é muito claro lá a questão da legítima defesa, né, atual ou eminente,
Porém, todavia, no entanto, a gente tem a questão que vai haver um homicídio, mas vai haver um excludente ilicitude. Então, as pessoas acham no Brasil que é que nem é nos Estados Unidos. O cara deu o tiro, matou o cara e ainda vai ganhar uma medalha. Não, pelo contrário, tu vai gastar um bom dinheiro para se defender e para dizer o óbvio que tu salvou a tua vida e a tua família. Então, essa é a prática, né? Que tem o lado todo do glamour, Exato. né? Mas também tem a questão da prática. Galardão, nós temos então vários tipos de armamentos. Nós temos o revólver, temos a pistola, temos armas Perfeito. longas. E eu acredito que a arma, eu faço muito essa comparação. Tu me corrige porque eu não tenho essa capacidade toda técnica que tu tens. Mas eu comparo muito com o carro. Porque tem gente que gosta de andar num carro nacional, que é um carro que tem tudo, né, que um carro importado tem, mas tem gente que gosta do importado porque sente um diferencial. Então, o que tu prefere? Vamos lá, vamos comparar um Jetta e uma BMW. Né? Eles têm as mesmas coisas, mas um é nacional, o outro é importado. Tem muito dessa questão, né, do gosto, da adaptação de cada pessoa. E outra, né? A comparação com o carro, Juliano, ela é muito natural. Porque o brasileiro gosta muito de carro. Mas eu ainda digo que o brasileiro gosta mais de armas, entendeu? Pode ter certeza. O pessoal tenta criar uma narrativa, mas gosta mais de armas. Mas eu classificaria as armas do seguinte, tá? Primeiro a gente tem que entender que existe armas de porte e armas portáteis, tá? Qual que é a diferença? As armas de porte, basicamente, revólver e pistola, aquela arma que eu posso atirar com uma mão só. As armas portáteis são as armas longas, que são armas que para tu atirar precisa necessariamente, muitas vezes, do uso das duas mãos e às vezes um apoio, um terceiro apoio, que geralmente é onde a gente calça essa arma longa. Então, para você usar no dia a dia, você usa uma arma de porte, e aí, naturalmente, revólver ou pistola. No montante da questão de qualidade, as armas nacionais, elas têm hoje uma qualidade interessante, que briga, sim, claro que muitas vezes o gosto de quem está comprando vai querer uma arma importada. Até porque no Brasil tu tem muito mais a marca nacional disponível do que as marcas importadas. Mas é bonito tu chegar assim numa loja onde tu tem aquela variedade. É que nem um buffet, né? Tu chega assim, tem uma variedade. Tu tem pistola da Taurus, da Springfield, da Beretta, da IWI, da Canik, da Glock, Sig Sauer. E aí tu tem N modelos. Tu tem P320, P365, G25, G28, G40. Então, assim, modelos de tudo quanto é tipo, de todas as marcas. Mas o pessoal, eu vejo que eles... ficou muito famosa aqui no Brasil, a Glock, né? Que a gente vê muita gente usando ela. Tanto é que eu uso uma Glock, tá? Por que eu uso uma Glock? Porque lá em 2007, 2008, quando liberou a entrada no Brasil da Glock, né? Porque era proibido, porque existia armamento similar no mercado, era muito glamourizada a Glock e nós treinávamos, eu acabei comprando na época e nós treinávamos muito com a Glock. E eu me habituei muito a fazer o meu treinamento em cima de uma G25. Então, nada mais natural que a minha memória de treinamento, né? Uns chamam de memória muscular, eu costumo falar que é uma memória neuromuscular. Então, todo o meu treinamento foi feito em cima de uma Glock. Então, desde a empunhadura, desde posição ali de segurança, dedo no guarda-mata, aquela questão toda, eu me acostumei, me habituei a trabalhar com uma Glock. Então, é a arma que eu uso hoje. Mas já tirou com todas, né? Já tirei com todas e digo, existem armas que são mais gostosas de atirar, inclusive que a Glock, até mais precisas também. É mesmo? Cara, Pode citar alguma? Cara, a Beretta é muito precisa, atirei com uma Canik. A Beretta é que origem? Italiana. Mas atirei com uma uma PT92 não, né, mas uma Beretta 92 FS. 9mm? Né, 9mm da Beretta, cara, sensacional. Um sistema de mira diferente, não é tridote tradicional e muito estável na mão, gostosa de atirar, um recuo bem bom de trabalhar. E uma arma que me chamou muita atenção também foi uma arma turca. A Turquia, aquela região do leste europeu é muito famosa por construções de armas de qualidade baixa, média e de alta qualidade. E a Canik, cara, sensacional essa fabricante, um modelo chamado TP9F, se eu não me engano. Tamanho full size, incrível controle de recuo.
É uma arma, seria tipo qual, é uma assim, cópia da Taurus? Glock, vamos dizer assim. É uma cópia da Glock, um padrão TS9, assim. Ok. Uma arma do tipo Strike Fire, ela não tem cão, então ela não tem cão, é uma arma que trabalha por armadilha, tem um ferrolho atrás e é liso, uma arma bem legal, uma arma bem ostensiva para uso em... Mas isso aí é difícil de encontrar, né? Cara, não encontra. No Rio Grande do Sul eu encontrei, acho que em uma loja ou duas no estado, aí nas minhas andanças. Não é uma marca simples de encontrar. Canic a marca. Canic. Canic, cara, fiquei impressionado. Qualidade construtiva, beleza, ela tem várias cores, né? Tem até branca. Eu fiquei impressionado que no mostruário tinha uma arma branca, ela era toda branca, o ferrolho, o frame, toda ela branca. Que legal. Muito interessante. Pessoal, nós vamos agora para o intervalo. Daqui 2 minutinhos nós estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo o presidente do ProArmas do Rio Grande do Sul, Wagner Galardão, e o papo hoje é esse, é armas, né? É política. Então daqui a pouquinho a gente vai terminar o assunto de armas e nós vamos entrar na política. Já voltamos, não saia daí. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Estamos de volta, programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV. Estamos recebendo hoje o nosso amigo, meu amigo pessoal, presidente do ProArmas do Rio Grande do Sul, Wagner Galardão, meu colega também lá da Câmara dos Deputados. Prazer te receber hoje aqui. E a gente estava falando sobre armas, Galardão, no bloco anterior, falando sobre algumas marcas diferentes, né, que a população em si não conhece. E sempre é muito bacana, assim, ouvir. Eu vi que uma marca que entrou muito aqui no Brasil agora é a Sig Sauer, né? Eles têm uma fábrica em Brasília, parece? Não, fábrica não. Eles têm um centro de importação. O que acontece? No Brasil, a gente tem hoje, se não me engano, são 5 fábricas de armas. A gente tem a Taurus, a gente tem a CBC, a gente tem a Rossi, a gente tem a DFA em Goiás e a gente tem lá em Marambaia a Rossi a aqui Imbel. também na... Sim, voltou a fabricar os revólveres junto com a plataforma da Taurus. Mas né? olha aí. Nós temos a Boito, a Fire Eagle, que fabrica os fuzis, tá? E nós tínhamos uma promessa de vir talvez a Springfield para cá, mas não se concretizou. Então, basicamente, seriam hoje essas os fabricantes que estão A Imbel trabalha muito com o Exército, né? O Imbel é a indústria brasileira de material bélico, né? Então, praticamente, exclusivamente, a ideia era fabricar equipamento para a indústria bélica brasileira, que aí é a Marinha, as forças, né? Marinha, Aeronáutica e o próprio Exército. Ela agora fez o projeto... Ela é uma arma mais robusta. É uma arma mais rústica, né? O projeto até das 1911 dela, da Imbel, era uma arma excelente, cara, excelente, uma arma robusta, nossa, cano martelado a frio, uma qualidade construtiva. Claro que essa qualidade construtiva tem muito a ver com os materiais, que são bastante rústicos, muito resistentes, mas deixava a desejar em alguns acabamentos e tal, que ali ficava a desejar. Mas a Imbel sempre fabricou ótimos armamentos, né? Inclusive tiveram agora uns probleminhas aí que a gente ficou sabendo, que é em questão do fuzil, o Imbel,
e eu não sei como é que vai ficar essa produção do Imbel aí, se eles vão seguir, se eles vão corrigir, mas enfim, é um equipamento aí que de gosto duvidoso, muitos gostam do IA2, muitos não gostam, preferem a plataforma do AR15, né, a plataforma R, e que inclusive na Taurus tem o T4 na plataforma do AR para uso policial, enfim, então para uso de fuzis, hoje no Brasil a gente tem os 3 fabricantes. A Taurus, que fabrica o T4 em calibre 5.56, não chegaram a lançar, acho que o 300 Blackout ainda deles. A gente tem a Imbel, que fabrica o IA2, o Parafal também, a Imbel no calibre 7.62 por 51 NATO, e agora a nossa aqui em Esteio, né, a nossa Fire Eagle aí, que está fabricando também em calibre 5.56 Muito bonito, por 45, né? Um armamento de extremíssima qualidade, elogiado em tudo quanto é lugar que a gente vai, na plataforma R também, em diversos calibres, inclusive em calibres de 9mm, calibre 9mm, calibre de arma curta, que são o chamado AR9, né, comumente falado, cara, que é uma carabina sensacional, inclusive o cidadão de bem, aí o cidadão pode comprar porque é um calibre permitido. Galardão, mais para a gente encerrar aqui, o calibre também é muito gosto da pessoa? Cara, calibre é gosto, porque não tem calibre que mata mais ou calibre que mata menos. As pessoas têm que fazer uma diferenciação de que, assim, existem vários calibres e cada calibre tem um comportamento da física. Então eu tenho calibres que vão ter mais recuo, menos recuo, entendeu? Claro que eu tenho calibres com mais energia, menos energia, eu vou ter efeitos diferentes, mas enfim... Para o tiro esportivo, os calibres com menos recuo são melhor para ter controle do tiro. Então, se eu tenho maior controle, eu tenho maior precisão. Então, por exemplo, assim, é mais indicado você usar um calibre 9mm Luger, do que tu usar um 1.40 SW, porque o 40 tem mais recuo, entendeu? Mesmo numa recarga, vai ter mais recuo do que o 9mm, que é um calibre que tem um pouquinho menos de recuo, então ele é mais controlável. Isso serve para todos aí, os calibres em geral. A galera gosta muito de atirar, por exemplo, 45, que é um calibre bacana, um calibre bom. Ah, mas o 45 é um repuxo, né? Cara, ele tem um recuo diferente, cara. Ele é um recuo mais gostoso que o do 40, entendeu? Mas igual tem um tiro mais doce. Sabe que eu tenho as duas, né? né? Eu tenho uma 40, uma TH40, tenho uma 845. E a minha 40, como eu fiz aquelas modificações que a gente acaba fazendo algumas assim, eu gostava muito de atirar com ela. Muito mesmo. Agora não estou podendo usar, né? Por causa dessa função toda da nova legislação, dos novos decretos, né, que vieram. E então eu acabo portando a 45. Então eu me adaptei muito bem com a 40, muito bem. Né? Até atiro melhor com a 40, tudo. Acho que talvez porque eu usei muito também, pode ter... É uma questão de gosto, cara. É uma questão de gosto. Porque é uma questão de gosto e uma questão de treino. Então, assim, se tu treina com um calibre bastante e tu gosta, naturalmente tu vai te desenvolver bem uma habilidade com esse calibre. Se você treina bastante com calibre X, naturalmente aí tu vai acabar desenvolvendo uma habilidade do tiro mais exponente naquele calibre. Mas assim, te dizendo, é treino. E o tiro esportivo é treino. Treino é algo importantíssimo para qualquer calibre. Se você quiser usar um 380, se você não treinar, você não vai ter um bom tiro. Se você usar um 9mm e não treinar, não vai ser bom. E não adianta você, por exemplo, eu atiro bem de 380, naturalmente eu vou atirar bem de 40, 45. Não é bem assim. Se você não treinar, você não vai saber se você tem uma habilidade. Eu noto que quando eu deixo de treinar um pouco, eu já piora o meu tiro. Sim, cara, a gente perde muito. Tu acha que se tu atira bem assim, aí tu para 2, 3 meses, tu volta, já não é a mesma coisa. Dentro da psicologia do tiro, né, os mais experientes costumam falar, e a gente aprende muito com eles, que a sabedoria do tiro, né, a habilidade manual com o tiro, ela é uma habilidade que quando tu para de treinar, ela decai muito rápido. Então tu tem lá, ela é meio exponencial, ela vai crescendo, mas se tu para, ela cai muito rápido. Então essa queda de performance e de habilidade do tiro, ela realmente é sensível para quem tem um treinamento. Eu, inclusive, tento me manter treinado toda semana, eu atiro, pelo menos aí de 50 tiros por semana, para tentar me manter, às vezes dá, às vezes não dá, né? A gente às vezes falha uma semana ou outra, mas eu tento me manter ali dentro de uma habilidade mediana, daquilo que eu acredito que é aceitável para o meu padrão e para aquilo que eu espero da minha resposta. Então, assim, ó, treine bastante. Quem é atirador esportivo, quem é CAC,
faça o treinamento, vá para o clube de tiro. Nem que seja um treinamento a seco, porque o treinamento manual daquela habilidade com a arma também tem que ser feito de forma regular. Vamos transitando agora. Entra novo governo, se perde vários benefícios que nós tínhamos com o governo Bolsonaro. Tem alguma coisa que está sendo feita no Congresso Nacional? Tem alguma coisa que o ProArmas está defendendo ali no Congresso para tentar mudar essa legislação? Eu fiquei sabendo que talvez tenha um decreto legislativo. O que está sendo feito, Galardão, para a gente poder recuperar aqueles direitos que perdemos? Bom, primeiro para o amigo que está nos assistindo aí, a gente tem que entender que desde que o Brasil é república, então desde lá de 1988, não, 1800 alguma coisa, cara, há 97 anos atrás aí, o Brasil nunca teve, cara, uma estrutura de legislação que fosse benéfica ao cidadão. O Bolsonaro, cara, ele foi um ponto fora da curva, na verdade. O que o Bolsonaro fez com a liberação dos calibres, e aí sim, essa data eu tenho na cabeça, em 1932, lá com a Revolução Paulista, a Revolução Constitucionalista, ali houve-se um decreto, onde esse decreto, chamado R-105, proibiu o cidadão de ter calibres, na época, os mesmos utilizados pelo Exército Brasileiro. Ali limitou-se o cidadão, na época, ali com no máximo 7,65. Então, tu viu que desde 32 essa legislação veio restritiva. Lá na década de 80 se liberou o calibre 380 para o cidadão civil, o que se manteve aí até o advento do Bolsonaro. Então, até o Bolsonaro, o cidadão só podia ter 380. Sobre a desculpa... Ou 38. Ou 38, né? Eu digo no máximo, né? Porque eram 407 joules o limite de energia do calibre que o cidadão podia adquirir. Então, só podia ter 38, né? 38 SPL ou 380 ACP. E os abaixo dele, né? 32, 765, 635, enfim. E o que aconteceu foi que o Bolsonaro chegou e colocou essa régua mais lá em cima. E provou para todo mundo que esse negócio de que calibre de polícia, calibre exclusivo de forças armadas, calibre disso e daquilo, era uma bobagem. E o cidadão pôde ter acesso a calibres que antes eram exclusivamente de forças policiais, por exemplo, como o 9mm Luger, o 357 Magnum, o 40, o 45. E o que aconteceu? Aquilo que falavam que a cada 1% de arma aumentava 2% de crime, nunca ocorreu. As menores taxas de homicídio se viu num governo armamentista, num governo que fomentava a compra de arma de fogo, que foi do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, a gente viu os nossos índices de homicídio reduzirem a níveis de 40 anos atrás. Baixou mais de 20 mil homicídios. Nós saímos de 2017 com mais de 65 mil homicídios por ano, para chegar em 2022 na faixa dos 40. Então, essa questão de que arma na mão do cidadão vai alimentar o crime é bobagem. O criminoso nunca se utilizou de vias legais ou de armas do cidadão para se abastecer o seu arsenal. Vamos lá. Eles falavam muito isso, né? Que o cidadão de bem acabava abastecendo o tráfico. Sim. Né? Eles falavam, saiu matéria sobre isso. Fantástico, inclusive. Mas, se pegar as armas que foram apreendidas com os bandidos, todas eram 9mm e .40. Não, mas eu te mas trago o cidadão um dado, de bem não tinha 380? Mas eu te trago um dado, Juliano, que eu sei de cabeça, porque a gente estudou muito isso. Por 6 meses no Rio de Janeiro, isso é dado oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eles apreenderam mais de 48 mil armas. E somente 80 delas haviam registros de origem. Só que quando eu falo 80, eu quero dizer que tinha um registro de origem, mas muitas delas eram até brazonadas, eram armas de instituições policiais, que ao longo do tempo foram perdidas por crime. E aí que tu for pegar isso, nós estamos falando de 40 e poucas mil, o que tu traz lá um número de 0, alguma coisa, é um número irrisório, é irrisório. E aí, colaborando com o que tu falou, é uma verdade. Porque se antes se pegavam pistolas que o cidadão civil não tinha acesso, armamento, vamos dizer assim, que o cidadão civil não tinha acesso, como é que essas armas saíram do cidadão? O cidadão, até 2019,
Tá? Ele não tinha acesso a 9mm, 40, 45, a fuzil 556, a outros equipamentos maiores, mas o crime sempre teve. Ou aqui eu faço uma brincadeira com o amigo que está nos assistindo, lembra os guarda-chuvas do Rio de Janeiro, na época da Dilma, na época do Lula? Aquilo fuzil sempre teve nos morros cariocas, pistolas, crianças com armamento, armas que nem eles gostam de falar, de grosso calibre, armas pesadas. Meu amigo, isso nunca veio. E aí, a maior prova disso é o recadastramento das armas, que impuseram para o cidadão de bem, de forma questionável, embora tenha se dado legalidade a questão do recadastramento, mas a lei é muito clara, e aí você é um operador do direito, pode confirmar, uma portaria, um decreto não pode se valer mais do que a lei. E a lei é muito clara quando ela diz que cabe ao Exército Brasileiro fiscalizar e registrar as armas dos atiradores. E aí eles fizeram todo um recadastramento. Onde agora... nós tivemos 99% das armas recadastradas. Então, como é que fica esse negócio? Porque o CAC não é criminoso, o CAC é cidadão de bem, é uma pessoa de família, é um cara correto, e ele recadastrou suas armas. Galardão, e o pessoal das facções criminosas, será que eles fizeram recadastramento? Como é que ficou? Isso é uma das maiores falácias. Eles colocam na conta do cidadão aquilo que nunca o criminoso vai fazer. Porque se o criminoso é capaz de comprar um fuzil à margem da lei, tu acha que ele vai respeitar alguma regra? E aí sabe o que mais me assusta? É ver deputados, senadores e hoje, no dia de hoje, tá? Ministros defendendo bandidos. Porque quando eles impõem limitações ao cidadão de bem, na verdade eles estão dando carta branca para o bandido. Eu proíbo o cidadão de bem de ter um armamento, eu proíbo o cidadão de bem de se defender. Bandido, o cidadão não pode ter arma, o cidadão não pode se defender. Então ele está liberado. É o que a gente viu, porque parece que abriram as portas do inferno. Até 2022 nós não tínhamos o nível de criminalidade violenta que hoje já se registra no nosso país e no nosso estado. O Lula falou, né, na campanha que ia transformar os clubes de tiro em clubes de livro. Né? E a nossa pergunta para ele é se ele ia transformar as bocas de fumo em bibliotecas. Cara, é uma piada pronta, e isso é o que mais nos deixa chateados, né? Porque primeiro que é analfabeto, né? Praticamente analfabeto funcional, não sabe ler. Vai querer criar biblioteca no lugar de clube de tiro, mas é puro desconhecimento, porque quem conhece o clube de tiro sabe que aquilo lá é um ambiente familiar. É um ambiente familiar. Tanto que nós temos os brinquedos lá, né? A maioria dos clubes hoje tem o espaço kids ali para as crianças brincarem. Os clubes têm uma estrutura familiar. Eu podia puxar, pelo menos nos últimos 10 anos frequentando o clube de tiro, eu nunca vi um incidente dentro de um clube. Nunca vi, porque lá tu tem respeito às regras de segurança. Eu estava analisando alguns números de acidentes com crianças e tudo mais, e pasmem, esses números, na sua esmagadora maioria das vezes, são de armas ilegais, geralmente em áreas de situações de risco, em áreas de situações de vulnerabilidade da sociedade, que são aonde? Longe dos clubes de tiro, com certeza. E também nós temos as questões inusitadas, né, Galardão? Outro dia eu estava com a minha esposa e eu estou namorando uma arma lá, já faz tempo. E aí eu falei pro pessoal lá, disse, eu queria dar uma olhada na PT-100 aí e tal, né? Que pra mim, né, meu gosto, né, meu gosto. E aí eles trouxeram ali a arma e minha esposa estava do lado. E aí eu olhei assim, eu disse, olha amor, que linda. E ela, mas é bonita mesmo, né, muito, muito bonita. E ela, quanto que é essa arma aí? Eu falei, uns 3 mil e pouco, assim, mais ou menos. Ela, mas tá barato, né? Daí eu disse, não é o Douglas, eu falei pro Douglas que tá me atendendo, e ele, por aí, mais ou menos. E aí todo mundo tava lá, começou a dar risada. Quando não ganha na rifa, né? Não, aí tava o cara da rifa lá, daí o cara, não, mas e eu que ganhei a minha arma na rifa, ganhei ela. Fez até um vídeo, né, pra mostrar pra mulher. Então nós temos essas coisas bacanas também do tiro que acaba acontecendo, né? Cara, o homem, né? O homem por si que gosta do armamento é aquela coisa, né? Vicia um pouco, né? Tu compra uma, compra duas, e aí as pessoas às vezes falam, mas pra que tanta arma, né? Cara, é que nem mulher tem um monte de sapato, né, cara? Não vai usar todos. Tem um monte de bolsa, não vai usar. Mas é o prazer de ter, e aí eu rebato aquelas pessoas, mas pra que ter tanta? Cara, se o cara tem condições financeiras,
ele tem que ter o direito de ter. Eu acho que eu não posso cercear o direito da pessoa. Eu sei que existem outras prioridades, e aí tudo bem, ele faz. Agora as pessoas falam, mas arma é muito caro. Eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque hoje em dia, se você vai olhar na mão dessa gurizada que está aí, cara, quanto custa um iPhone? Esses dias eu fui ver um iPhone 14 É mais caro que Pro uma Max, arma. 10 mil reais. Tu encontra armamento aí por 3 mil reais, 3.500, 4.200, parcelando também em 10, 12 vezes no cartão de crédito. Então, assim, essa desculpa que a arma é cara, assim, ela não é barata, mas não é a desculpa maior, né? O pessoal fala, mas cara, o pessoal gasta mais com iPhone, com telefone, daqui a pouco tem uma ferramenta que vai te fazer um uso aí benéfico para a tua família. Então, é uma questão de prioridade, né? E eu recomendo aí ao amigo, se caso não tem e não conhece, que vá de repente a um clube de tiro, uma loja aí de armas, e vá conhecer, porque tem muita variedade legal, tem muita, e não é difícil de adquirir. Não é difícil, as pessoas têm muito medo porque falam que é muito difícil, não é. Se você tem endereço fixo, se você trabalha, se você não tem problema com a justiça, nenhum tipo de crime na vida, se você é um cidadão libado, idôneo, o senhor tira todas as suas certidões via internet, você pode fazer uma solicitação aí para quem se dá mais com o computador, entra direto na página da Polícia Federal, preencher os requisitos, a autorização sai. Sai, não tem problema, e aí vai lá na loja e compra. Nunca foi a farra que eles falaram que era. Sempre foi muito bem controlado pela Polícia Federal. Então, assim, esse negócio de dizer que foi uma farra, Juliano, isso é pura falácia, um malabarismo retórico para dizer que o Bolsonaro liberou geral, mas nunca foi. Vamos lá, Galardão, MST. Eu me lembro que produtores rurais ali de São Gabriel, uma época estava o movimento MST, um exército com enxadas, com facão, com todo tipo de arma de lâmina. De arma de lâmina nas mãos. Foice, isso, que me fugiu o nome agora, foice. E, claro que os produtores em menor número, com seus empregados e eles também, por estarem armados, conseguiram defender o seu patrimônio. Sim. E agora nós estamos vendo que vai acontecer a CPI do MST, que inclusive o nosso chefe é o presidente da CPI do MST no Brasil. O que tu tem a falar sobre essa CPI que está nascendo agora, sobre o trabalho que o nosso deputado vai desenvolver lá no Congresso Nacional? Bom, primeiro a gente tem que entender que quando o fazendeiro utiliza seu armamento legal para defender a sua propriedade, porque o que a gente vê muito, mas invadiu fazenda improdutiva, isso é uma mentira. Nós vimos aí em tempos passados no nosso estado invadir aí até centros de pesquisa, né? Onde destruíram tudo, quebraram tudo. Nós temos aí vários registros de invasões. Eles invadiram o INCRA agora, faz pois é, 20 dias. Cara, eu tenho um caso de um amigo nosso que não é do Rio Grande do Sul, é lá do norte. Ele fala que os caras invadiram a fazenda dele, que era uma fazenda produtiva de gado, mas era produtiva, e os caras pegaram e simplesmente, além de torturar o cara, eles cortaram, e meu amigo, que é que está nos assistindo, olha a maldade. Eles pegaram os bois e eles cortaram os tendões, tipo como se fossem os cotovelos assim, do boi, e os bois andavam nos cotocos, cara, se arrastando pela propriedade. E o cara teve que praticamente sacrificar os animais, porque não havia condição de manter os animais assim. Então, assim, existe sim muita maldade nisso. E a CPI, ela vai tentar desvendar, vamos dizer assim, vai investigar por que essas invasões retornaram. Nós tivemos, nos 4 anos do governo Bolsonaro, se me salva a memória, 62 invasões de terra, mais de 420 mil títulos da reforma agrária que foram disponibilizados para brasileiros. Por que essas pessoas retornaram e apenas nesses 5 meses que nós estamos aí em 2023, nós já temos 56 invasões de terra? Se as pessoas querem títulos de terra, elas que entrem no processo legal, se submetam ao processo lá do INCRA, que vai fazer a vistoria das fazendas improdutivas. Não é o MST, não é um movimento que se diz social, mas que causa destruição e terror no campo, que vai dizer o que é produtivo e o que não é produtivo. Isso não pode ser. Primeiro, porque é crime invasão de propriedade. E segundo, porque eles até se prejudicam, porque existem normas aí que diz que uma fazenda invadida, ela não pode ser ação de reforma agrária. Então, onde é que está a coerência disso? Eles querem o quê? Eles querem reforma agrária ou eles querem invadir e fazer bagunça
à força, como a gente viu em alguns casos aí, depois ficar pedindo resgate para devolver a propriedade. Eu acho que a gente tem que investigar sim, e o Tenente Coronel Zuco vai fazer um grande trabalho aí à frente na presidência da CPI, junto com o relator lá, o Salles. Galardão, chegando ao final do nosso programa, eu queria que tu desse teu ponto final. Obrigadão. Te agradecendo muito pela tua presença aqui. Bom, meu ponto final, e vou ser muito breve, é assim, acompanhe a gente, sigam nós nas redes sociais lá, siga o Tenente Coronel Zuco, siga o Wagner Galardão, siga o Juliano, porque somente o seu apoio, somente a sua força, dando aquela motivação para nós, a gente pode seguir esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, que a gente vai trazer sempre informação, sempre a verdade, tá? Para que o nosso trabalho seja sempre algo que realmente modifique a vida das pessoas, e a gente quer sim construir um Brasil livre, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Muito bem, eu quero agradecer então a sua companhia aqui no Em Direita Brasil, dizendo para o Galardão voltar, para a gente poder continuar esse papo tão gostoso, e segunda-feira que vem estaremos aqui às 17 horas para mais um Em Direita Brasil, lembrando que nós estamos de segunda a sexta-feira ao vivo na 90.3 FM, no Em Direita Brasil, lá na rádio. Nos siga nas redes sociais, @JulianoSoutoNH. Galardão? Wagner Galardão. Tá, Então, Wagner Galardão. @Wagner Galardão. Nos siga lá. Será um prazer lhe receber ali e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!